Graça e paz, estamos aqui com mais uma lição do programa de discipulado da Igreja Batista Monte Hermon, da classe do Ministério de Música. Mais especificamente, a aula número 4, nós estamos trabalhando o tema sobre adoração como estilo de vida e dessa vez vamos falar sobre vida devocional. A gente já falou aqui sobre o que é adoração, o que é adoração como estilo de vida. Falamos um pouco também sobre oração. E no nosso último encontro a gente falou sobre o tema estamos transportando a presença de Deus. Estamos com essa presença todos os dias. E na verdade tudo isso tem tudo a ver com o que vamos falar hoje, que é vida devocional. Até porque vida devocional é nada mais, nada menos do que uma vida de intimidade com Deus. E como é que a gente tem uma vida de intimidade com Deus? Bem, basicamente podemos falar de alguns modos, como por exemplo, através da sua palavra. A sua palavra traz para nós a sua revelação. Deus se revela através da sua palavra aos seus filhos. E também podemos falar sobre oração, quando passamos a Deus aquilo que está dentro do nosso coração, é uma forma também de intimidade. E é interessante a gente observar que hoje nós temos um privilégio maravilhoso, um privilégio tremendo. Nós temos esse Deus dentro de nós. Antigamente, lá no Antigo Testamento, só quem podia entrar no Santo dos Santos, até porque era dividido ali em átrio, em lugar santo e o Santo dos Santos, né? Nós tínhamos algumas divisões e só quem poderia entrar no Santo dos Santos era o sumo sacerdote. E mesmo assim não poderia entrar a qualquer momento. Existia uma data determinada para ele entrar. E também não poderia entrar de qualquer jeito não, até porque ali dentro continha essa perspectiva da presença de Deus. E quando ele entrava naquele lugar, ele tinha que estar com a sua vida bem correta, tinha que estar realmente preparado para entrar naquele lugar. Mas a Bíblia diz que Jesus veio a essa terra, morreu no nosso lugar e na sua morte, a Bíblia vai relatar que o véu foi rasgado de alto a baixo. O véu que separava o lugar santo dos santos foi rasgado de cima até embaixo. Isso quer dizer que hoje nós temos livre acesso a qualquer momento a estar nessa presença, mas não pelos nossos méritos, mas pelo sangue de Jesus. E tem um texto que eu gosto muito que está aqui em Hebreus capítulo 10, versículos de 19 a 23, que diz o seguinte: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, e completando o quanto podemos e devemos pelo sangue de Jesus entrar na presença de Deus. É pelo sangue de Jesus que devemos entrar na presença de Deus. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Sim, podemos entrar nessa presença por um novo e vivo caminho. Através do sangue de Jesus, nós podemos sim entrar na presença do Santo, no Santo dos Santos, como tanto cantamos, né? Que no Santo dos Santos essa fumaça nos esconde, essa presença nos esconde. E o texto básico que nós vamos trabalhar aqui sobre vida devocional se encontra em Êxodo capítulo 16, versículos de 15 a 21. Eu recomendo que você leia depois o capítulo inteiro de Êxodo 16, até porque é uma leitura bem tranquila e é muito importante, vai enriquecer muito para você sobre essa lição. Nós estamos falando aqui agora em Êxodo 16, do 15 ao 21, que diz o seguinte: quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam o que era. Moisés respondeu: isso é o pão que o Senhor dá a vocês para comerem. Isto é o que o Senhor ordenou, que cada um recolha o que se consegue comer. 2 litros por cabeça, segundo o número de pessoas, cada um pegará para todos os que vivem
em sua tenda. Importante deixar claro aqui nesse pedacinho: cada um recolha o que se consegue comer. Assim o fizeram os filhos de Israel, e recolheram uns mais, outros menos, conforme a medida fixada. E não sobrava para quem havia recolhido muito, nem faltava para quem havia recolhido pouco, pois cada um recolhia o quanto conseguia comer. Eu vou repetir: cada um recolhia o quanto conseguia comer. Então Moisés disse: ninguém deixe nada para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, mas deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto conseguia comer, porque vindo o calor do sol, o maná se derretia. Um texto muito conhecido. O povo de Israel havia saído do Egito, estava no deserto, e durante o período do deserto eles começavam a questionar e a reclamar junto a Moisés e a Arão, dizendo que no Egito eles tinham pelo menos carne, eles tinham pelo menos alimento, e que no deserto morreriam de fome. E Deus passa a enviar codornizes para que tenham carne, e a cada manhã envia o maná. E dá a seguinte ordem: toda manhã vocês vão colher, não vai acumular de um dia para o outro. Cada um vai pegar de acordo com o que consegue comer e vai consumir aquilo naquele dia, porque não vai ficar bom para o próximo dia, estraga. E essa foi a ordem dele. E esse texto tem tudo a ver com o que vamos falar aqui sobre vida devocional. Então, vamos começar pelas perguntas. O que é vida devocional? Para você, pensa aí por alguns momentos. Se quiser, pausa esse vídeo. Mas o que é vida devocional? O que significa para você uma vida devocional? Pensou? Devocional é a demonstração da devoção. E quando a gente pensa em devoção, a gente está falando de admiração. Estamos falando de afeição intensa. Estamos falando de dedicação, amor, afeto demonstrado. Também podemos falar sobre o que se adora ou se venera. Um exemplo: devoção por... E aí você completa. Muitas pessoas vão logo lembrar, né, da questão dos católicos, por exemplo, que tem devoção por algumas personalidades em especial. Mas a ideia, na verdade, é de dedicação. A verdade é sobre um amor intenso. É sobre uma afeição intensa, uma afeição de fato. E é importante a gente entender isso porque, em síntese, nós podemos dizer que é uma disciplina espiritual, não é algo natural, envolve práticas, não é algo teórico, é dizer que eu sou devoto a Deus. Não, é algo que envolve prática. Vida devocional tem a ver com investir tempo com Deus, gastar, no bom sentido, tempo com Deus. O problema é que muitas vezes a gente diz que não tem tempo, mas se a gente pensar direitinho, a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco, talvez não seja bem por aí. Quando eu digo que, por exemplo, eu amo a minha esposa, eu amo meus filhos, eu amo os meus pais, não faz muito sentido eu só falar, se eu não gasto tempo com eles, se eu de fato não expresso essas palavras em atitudes. E é isso que se resume uma vida de devoção. Não adianta eu dizer que tem um afeto intenso se isso não vira tempo utilizado na presença de Deus. É importante a gente entender que como eu posso não amar, como eu posso dizer que amo, na verdade, e não querer estar perto. Como eu posso dizer que eu amo e não tenho anseio de estar perto, de estar próximo. A Bíblia vai nos dizer em Salmos, capítulo 42, versículo 1, o seguinte: assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Sim, uma vida de devoção é uma vida de dedicação. Precisamos realmente amar a Deus e gastar, investir tempo com Deus. Mas vamos para mais uma pergunta. Quanto eu preciso
buscar a Deus? Qual é a intensidade? Quanto eu preciso buscar a Deus? Se a gente observar no próprio texto lido, a gente vai verificar que no capítulo de Êxodo 16 vai dizer que o povo estava no deserto, queria alimento, murmurava porque não tinha um suprimento, mas Deus, que é maravilhoso, envia para eles algo que eles nunca tinham visto, algo inédito, algo maravilhoso, um maná, um alimento vindo do céu para eles. E eles tinham que comer quanto? Se a gente observar, o texto vai dizer: cada um recolha o que consegue comer. Então, baseado nesse texto, eu queria te dizer o seguinte: o quanto você precisa buscar a Deus. Não é mais nem menos do que aquilo que você precisa para sobreviver. Eles precisavam buscar do maná aquilo que era necessário para a sua sobrevivência. E nós precisamos buscar a Deus aquilo que é o necessário para a nossa sobrevivência. O problema é que muitas vezes achamos que basta buscar a Deus uma vez por ano e está tudo certo, uma vez por semana e está tudo certo. Não, a gente precisa buscar a Deus com a intensidade, com a quantidade, melhor dizendo, que ele de fato que de fato a gente precisa para sobreviver. Basta eu orar 5 minutos num dia, 10 minutos, 15 minutos, 20, ler um capítulo. Quanto eu preciso buscar a Deus? Quanto no sentido de quantidade? Eu preciso buscar aquilo que me sacia, que sacia a minha alma. Aquilo que eu posso parar e realmente digerir. Também não adianta às vezes a gente buscar além do que a gente consegue digerir para dizer que se alimentou demais, quando na verdade aquilo não entrou no nosso ser de fato. Precisamos buscar o quanto a gente consegue absorver e o quanto nos é necessário. E agora vamos para outra pergunta que eu já quase respondi aqui. Quando eu preciso buscar a Deus? E quando tem tudo a ver com tempo, que é o grande problema que a gente diz ter hoje. Na verdade, até as palavras a gente responde de forma abreviada, tudo com simples sílabas, né? VC, tudo muito curto. A gente diz não ter muito tempo. A gente sempre fala que vou ver se eu consigo arrumar um tempo. Eu não sei o quanto eu consigo buscar, e tem tudo a ver com o quanto que a gente acabou de falar, porque eu não tenho muito tempo, não vai dar, eu só posso buscar uma vez por semana. A Bíblia vai nos dizer que, na verdade, o maná ele tinha que ser buscado a cada manhã. A cada manhã ele tinha que ser buscado. Isso nos traz o entendimento de que Deus, ele quer que estejamos na sua presença todos os dias, ou melhor, todos os momentos. Precisamos estar com Deus a todo o momento possível. O problema é que queremos fazer depósito da presença de Deus. E, na verdade, o texto é muito claro, dizer: não deixe para amanhã. Pegue hoje o que você consegue consumir hoje e amanhã vai ter de novo para você. Deus está querendo um relacionamento diário conosco. Desde o Gênesis capítulo 1 até Apocalipse 22, nós vemos uma obra de um Deus que quer se relacionar conosco, seres humanos. Lá no Gênesis a gente já observa que todos os dias, na viração do dia, Deus vinha se relacionar com o homem. E depois que esse relacionamento foi quebrado, a Bíblia vai dizer que Jesus, o próprio Deus encarnado, desce a essa terra e restaura esse momento, esse relacionamento com o homem. E se observarmos lá no final dos tempos, lá em Apocalipse, a Bíblia diz que esse mesmo Deus volta a essa terra e nos busca para que estejamos com Ele todos os dias. Sim, o próprio Deus veio habitar dentro de nós. Nós hoje temos o Espírito Santo dentro dos nossos corações. O problema é que muitas vezes dizemos não ter tempo, mas é importante a gente pensar: será que eu posso acordar 10 minutos mais cedo? Será que eu posso dormir 10 minutos mais tarde? Será que eu consigo dedicar um pouco de tempo a Deus? Porque hoje é muito fácil a gente às vezes está deitado e pegar o celular e ficar ali nas redes sociais por 10, 15, 20, 30 minutos. Mas às vezes é tão difícil pararmos 5 minutos
para ler um capítulo da Bíblia, para ter um relacionamento com Deus, fechar os nossos olhos e mesmo sem palavras, mas entregar a Ele uma oração. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus diário. Nós precisamos sim dar a Ele tempo. Nós não devemos dar desculpas para isso. Nós precisamos entender que, na verdade, muitas vezes não damos tempo porque não priorizamos o tempo. Quer ver um exemplo? Nós provavelmente, todos nós, na verdade, tomamos banho, escovamos os dentes, se alimentamos, almoçamos. Sempre arrumamos tempo para cada uma dessas atividades de forma diária. Nós não falamos assim, poxa, já almocei ontem, não preciso almoçar hoje. Já escovei o dente anteontem, não preciso escovar o dente hoje. Por que não fazemos isso? Porque isso nos é necessário, porque isso é prioridade. Na verdade, se entendermos que a vida devocional é uma prioridade, é uma necessidade, isso de fato também há de se tornar um hábito e algo relevante em nossas vidas. Precisamos sim mudar os nossos hábitos, precisamos sim ter uma vida de devoção a Deus. E vamos concluir dizendo o seguinte: Deus quer uma vida de intimidade conosco. Desde o Gênesis, onde Ele criou o homem, Ele vinha na viração do dia, como eu falei, para ter intimidade com o homem. Até o final dos tempos, Ele vai voltar e habitaremos com Ele eternamente. De Gênesis 1 até Apocalipse 22, vemos essa obra de amor que Ele tem conosco e Ele quer ter intimidade conosco em todo o momento. Sim, o véu está rasgado, temos livre acesso ao Pai. O maná, ele tem sido derramado em nosso jardim todos os dias. Contudo, muitas vezes nós não temos tido disposição para talvez levantar mais cedo e ir buscar o pão que Deus tem derramado do céu na nossa vida. Precisamos sim mudar nossos hábitos e passar sim a buscar esse pão, porque se observarmos na oração que estudamos aqui, o pão nosso de cada dia, Ele nos dá hoje. A cada dia tem um pão vindo do céu para as nossas vidas. Achamos que o maná de ontem vai me segurar até o fim da semana. Precisamos buscar sim o pão nosso de cada dia. Que o pão nosso de cada dia Ele nos dê hoje. Espero que muito que tenhamos na nossa geração, muito mais do que uma geração de músicos e cantores simplesmente operacionais. Não é isso que nós queremos. Nós queremos músicos e cantores que buscam a cada dia o que o céu está derramando na terra. Que as bênçãos de Deus não se derretam no nosso jardim, não se desperdicem no nosso jardim. Esse é o meu clamor para a nossa geração. E eu quero deixar para vocês 3 perguntas que vocês podem responder tanto pelo WhatsApp quanto aqui na plataforma. E elas são as seguintes. Para você, defina vida devocional. A segunda pergunta: faça um paralelo entre o maná derramado para o povo no deserto e a nossa vida devocional. E a terceira pergunta: no texto lido sobre o maná, quando Deus enviava o maná? Quanto eles deviam pegar? E por fim, quando deveriam buscar? Essas são as 3 perguntas. Se puder, já deixa aí na plataforma respondido. Que tenhamos uma vida de devoção, uma vida devocional. Fica em paz.